O papo de hoje é sobre sentimentos. Você vive todos os sentimentos no seu dia a dia? Você cuida da tristeza? E a tristeza, em particular, é um sentimento que eu vou abordar bastante. Então, se você não está entendendo nada, seja bem-vindo. Meu nome é Grazi Bittencourt, eu sou enteroterapeuta, estudante de dietoterapia chinesa, e hoje eu quero trazer uma visão para vocês sobre os sentimentos que nós temos dentro da gente e a importância de viver todos esses sentimentos na plenitude, e isso não vai te diminuir. Então, é um vídeo poderoso, já deixa o like. Se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Clica no botão e se inscreva no canal e compartilha com aquela pessoa que está sempre plena ou finge estar sempre plena e que não vive os sentimentos da maneira adequada. Bora lá! Você é uma pessoa que se permite chorar? Você vive a tristeza no seu dia a dia? Papo estranho, né? Mas chorar, viver a tristeza é fundamental. E hoje eu venho contar para vocês uma reflexão que eu tive sobre uma aula da dietoterapia chinesa, como eu falei para vocês. Eu estou me aventurando nesse novo mundo, um mundo delicioso, um mundo incrível. Na medicina chinesa nós temos 5 elementos, que é o elemento fogo, terra, metal, água e madeira. Cada elemento, esses 5 elementos estão no nosso corpo, e cada elemento é responsável por uma emoção. Então, o elemento fogo é responsável pela alegria. Quando a alegria está num processo de excesso, essa alegria patológica vira euforia. No elemento metal, vamos falar primeiro do terra. No elemento terra, a gente tem a preocupação, e a preocupação em excesso vira as ideias fixas, os toques, enfim. No metal, nós temos a tristeza, e a tristeza em excesso vira a depressão. No elemento água, nós temos o medo em excesso vira o pânico. E no elemento madeira, nós temos a raiva, e a raiva em excesso vira uma raiva muito volumosa, vira o ódio, vira a impaciência, vira a frustração, enfim. São essas as emoções básicas que regem o nosso dia a dia. E é fundamental que nós nos permitamos viver cada uma destas emoções. Porque ninguém, gente, é 100% alegre. Ninguém é 100% ou deveria ser o tempo todo preocupado, aquela preocupação excessiva, aquela obsessão por um determinado assunto. Ninguém é 100% triste, mas nós temos no decorrer da nossa vida momentos de tristeza, momentos de medo, momentos de raiva, momentos de alegria, e esse é o ciclo da vida da gente, porque a nossa vida não é uma vida linear, né? Nós passamos por momentos diversos que geram esses sentimentos. E a minha mentora defende muito que nós devemos viver, nos permitir viver todas as emoções, e todas as emoções são benéficas. Grazi, como que raiva pode ser benéfica? A raiva está ligada a você conseguir falar não para as pessoas. Você conseguir colocar limite nas pessoas. Até aqui tudo bem, daqui para cá não. Então essa é a raiva bem vivida por uma pessoa. O medo é fundamental.
Porque o medo é uma proteção. Estamos vivos até hoje, esse é um exemplo que ela mesma usa. Estamos vivos até hoje porque lá nos primórdios da humanidade, há 5 milhões de anos atrás, tínhamos medo dos grandes predadores e nos protegíamos deles, nos escondíamos deles. Mas uma pessoa que tem um medo em excesso, tem medo de tudo, gera o pânico e ela não vive. Porque você ter medo de altura faz com que você se proteja de situações que vão colocar sua vida em risco. Como ficar na beirada de uma janela sem proteção num prédio de 15 andares, se debruçar nessa janela de 15 andares e ficar brincando, tirar os pés do chão. Um exemplo tolo, né? Faz você olhar, antes de atravessar uma rua, olhar para os dois lados para garantir que não vem carro ou qualquer outro tipo de veículo que possa te ferir. Esse é o medo saudável. A preocupação, você se organizar para durante o seu dia promover que as coisas ocorram bem, né? Estou preocupada, o clima hoje parece que vai esfriar, vou levar um agasalho para me proteger do frio. Uma preocupação saudável. Vou orientar minha filha que vai sair ou viajar com os amigos para que ela tenha uma vivência, um convívio saudável, uma preocupação saudável. Alegria. A alegria é maravilhosa, o sentimento que a gente mais quer ter na vida. Quem não gosta de se sentir plena, feliz, alegre, né? Com receber as coisas boas que acontecem no nosso dia. Mas é patológico quando tudo está dando errado e aquela pessoa está sempre como é que eu vou falar? Como é que eu vou explicar isso? Excessivamente alegre em situações que a alegria não combina, né? E muitas vezes essa pessoa está alegre por fora, e eu não estou falando do pensamento positivo mesmo nos momentos ruins, eu não estou falando disso. Eu não estou falando para você vibrar baixo, não estou falando nisso. Eu acho que a gente tem que sempre manter nossa vibração alta, sim. Mas existem momentos que a alegria vai sim dar lugar à tristeza. E a tristeza pode vir na vida de uma pessoa por inúmeros motivos. Mas a tristeza mais comum que a gente conhece é aquela tristeza das coisas que não dão certo como você gostaria, quando você se esforça para conquistar algo e esse algo não chega, como uma vaga de um emprego, por exemplo, ou quando você perde um ente querido. E é fundamental viver a tristeza. E ela cita, ela perdeu a mãe de câncer de pulmão, assim como eu perdi a minha. E foi um insight, foi uma virada de chave muito forte para mim, porque a gente nunca entendeu por que minha mãe desenvolveu câncer de pulmão. Sabemos hoje que existem alguns fatores, né, de risco para o desenvolvimento do câncer do pulmão ou qualquer outro tipo de câncer. E o emocional, além da obesidade, está muito relacionado com o desenvolvimento do câncer. Também sabemos que o câncer é uma doença inflamatória, crônica, sistêmica, silenciosa, que é aquela doença que o corpo começa a dar sinais, a gente não ouve, e começa assim pequenininho e vai aumentando, e quando a inflamação está desta forma, as doenças começam a aparecer e o câncer é uma delas. Minha mãe era uma mulher que nunca fumou, e o câncer de pulmão está muito relacionado, né? É uma pergunta clássica quando a gente vai num consultório com diagnóstico de câncer. Uma das primeiras perguntas, é fumante? Não, minha mãe nunca fumou. Minha mãe nunca usou drogas.
Mas minha mãe tinha uma característica depressiva importante. Era uma pessoa que sofria de depressão, tentou por alguns momentos tratar essa depressão, mas não foi feliz no tratamento. E minha mãe era uma pessoa muito calada, que não expunha as emoções, uma pessoa muito ouvinte e pouco falante. Não era uma pessoa que chegava e falava, olha, chega, não estou gostando disso. Não punha limites. Que sofria as agressões e as situações do dia a dia ruins, sempre calada. Uma engolidora de sapos, né? Aquela pessoa que não se manifesta e não põe limite no outro. Então, a minha mãe desenvolveu câncer de pulmão na menopausa, com 56 anos, e veio a falecer com 61. E eu não sei a história da mãe da minha mentora, mas a mãe da minha mentora, num determinado dia, comentou com ela, falou para ela: chore, filha, não guarde a tristeza. O choro libera, o choro é maravilhoso, o choro é libertador, ele tira a tristeza, ele ajuda a tirar a tristeza de dentro da gente. Não estou falando aqui que ninguém deve carregar a tristeza como pet ou animal de estimação. Você tem que viver a tristeza e deixar a tristeza ir embora para dar lugar à alegria novamente na tua vida. Você precisa trabalhar a tristeza e o processo terapêutico, a psicoterapia ou a análise são fundamentais em muitos momentos da nossa vida. Momentos de perdas importantes, como perda de um ente querido, perda do esposo ou perda de um filho, ou uma situação que você não se imaginava e tua vida virou de ponta cabeça e isso está te levando num quadro de depressão, precisa ser pontuado e tratado. Mas permita-se chorar. E a minha mentora comenta que a mãe dela fala: chore, minha filha. Chore e deixe a tristeza ir. Os choros que eu retive se transformaram em tumores no meu pulmão. Então hoje, e ela defende muito durante a aula, que falamos do que ela fala do elemento metal, e a tristeza é o sentimento do elemento metal, ela fala muito sobre permitir-se viver a tristeza. Jamais carregá-lo como pet, porque daí vira depressão. Mas viver a tristeza e chorar quando necessário para colocar essa tristeza para fora, exprimir esse sentimento, viver o sentimento para que ele possa dar lugar à alegria novamente, é fundamental. Então hoje eu quis trazer um vídeo para vocês voltado com a visão da medicina chinesa sobre a importância de você viver todos os sentimentos. Porque nós vivemos numa sociedade onde mostrar fragilidade é errado, é ruim, somos estimulados a ser fortes o tempo todo. O que ser forte o tempo todo vai trazer para você no futuro? Expressar o que você sente é fundamental. Usar a raiva da madeira para falar não e colocar limite nas relações e nas pessoas é fundamental. Usar a preocupação da terra para que você possa se organizar e ter um dia melhor vivido ou prevenir situações que possam vir a acontecer é fundamental. Viver o medo para se proteger dos perigos do dia a dia é fundamental. Viver os momentos de alegria com grande emoção e transparecer isso é fundamental. Mas viver a tristeza e deixar ela ir, chorar, vivenciar também é fundamental. Então eu quero te questionar hoje com esse vídeo. Você está vivendo os seus sentimentos no seu dia a dia? Chorar não é fraqueza, pelo contrário. Chorar é ser forte. Comenta aqui comigo.
O que você acha disso tudo? Para que a gente possa criar um diálogo sobre isso, ok? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Vivam todos os sentimentos em equilíbrio. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!